70 toneladas de metal avançando sobre a neve profunda das paisagens congeladas da Sibéria e do Ártico. Essa é a realidade operacional das máquinas colossais que desafiam as leis da física em terrenos intransitáveis. Porque o comando militar investiu no desenvolvimento de veículos de proporções tão vastas que superam qualquer padrão convencional de engenharia? À primeira vista, a movimentação de estruturas pesando dezenas de toneladas parece impossível sobre superfícies instáveis, mas na prática, essas unidades foram projetadas para se deslocarem com uma agilidade surpreendente, simulando a leveza de blindados menores. O processo de criação dessas plataformas militares gigantescas teve como objetivo central a sobrevivência e a funcionalidade em ambientes onde nenhum veículo comum conseguiria operar. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a estrutura de aço bruto suporta pressões mecânicas extremas, enquanto os sistemas de tração distribuem o peso de forma a não afundar no permafrost ou na lama densa. O equipamento gradualmente domina as distâncias geográficas mais hostis da Rússia, unindo potência bruta e soluções técnicas avançadas para garantir a mobilidade estratégica. Tudo só se complica quando se analisa a complexidade por trás desses gigantes mecânicos construídos para missões de alta prioridade. Vê-se como a engenharia russa atingiu níveis extremos de resistência, transformando toneladas de minério processado em ferramentas de transporte e combate capazes de ignorar as limitações impostas pela natureza. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada componente, desde os eixos reforçados até os motores de altíssimo torque, foi refinado para suportar o frio intenso que cristaliza metais comuns. Transição para o próximo nível. A análise técnica revela que o desenvolvimento desses monstros de aço não foi um acidente, mas uma necessidade logística em regiões desprovidas de estradas ou infraestrutura básica. A jornada pelo universo das maiores criações militares russas expõe máquinas que parecem surgir de uma realidade industrial paralela, culminando em uma construção que redefine o conceito de dimensões na engenharia. O material segue adiante pela cadeia, consolidando sua presença como o ápice do poder mecânico no terreno ártico. 24 horas por dia, a mobilidade em terrenos hostis representava o maior desafio estratégico para o exército soviético durante os períodos mais críticos da Guerra Fria. Por que engenheiros militares focaram no desenvolvimento de um veículo com a força de um tanque e a resistência de um trator? Aparentemente, caminhões convencionais poderiam realizar o transporte logístico em estradas mapeadas. Mas a ausência total de infraestrutura viária em zonas de conflito exigia uma máquina capaz de manter o deslocamento constante, independentemente das condições do solo ou do clima extremo, resultando no nascimento do CRAS 255. 14 litros e 900 mililitros é o volume exato do deslocamento do motor diesel V8 que impulsiona este gigante mecânico. Esta unidade de potência entrega 240 cavalos de força e um torque massivo, projetado especificamente para o reboque de obuses pesados, pontes móveis e reboques militares de grande porte por distâncias extensas. Pode-se notar como a configuração de 8 cilindros com injeção direta permite uma operação consistente, mesmo sob o frio intenso do Ártico, onde outros motores falhariam por congelamento ou perda de compressão. Mas isso é apenas o começo. A transmissão manual de 5 velocidades recebeu reforços estruturais para suportar cargas severas em terrenos acidentados. O sistema de tração integral 6x6 permanente trabalha em conjunto com uma suspensão de molas em feixe de alta resistência, garantindo que o chassi mantenha a integridade em superfícies irregulares. Vê-se como os pneus de dimensões avantajadas podem ser desinflados manualmente para ampliar a área de contato e aumentar a tração em lamaçal, areia movediça ou neve compactada. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o design frontal saliente parece meramente estético, mas na prática, ele foi projetado para a superação física de obstáculos verticais. O equipamento gradualmente avança como um híbrido entre um trator de artilharia e um transportador blindado de carga.
O ruído grave e profundo do motor se propaga por longas distâncias, indicando a aproximação de uma massa metálica de alta capacidade técnica. Depois fica mais complexo. Milhares de unidades foram distribuídas por toda a extensão da União Soviética, operando desde as tundras árticas até as densas florestas ucranianas. A plataforma transportava regularmente tropas de infantaria, tanques leves e equipamentos pesados de engenharia militar. Era comum ver esses veículos carregando seções completas de pontes de pontões e geradores de energia de grande porte. Nesta etapa, não termina. Sistemas de radar móveis e centros de comunicação em zonas remotas foram instalados sobre seu chassi adaptável. A estrutura robusta suportava tais modificações técnicas sem comprometer o centro de gravidade ou a estabilidade operacional durante o deslocamento em inclinações laterais. Tudo só se complica com o passar das décadas, mas a mecânica simplificada permitiu que muitas unidades continuassem em operação ativa nas áreas rurais da Rússia e da Ucrânia. O uso contemporâneo migrou para a indústria madeireira e para o transporte especializado fora de estrada. Pode-se notar como uma dessas unidades restauradas foi convertida em um veículo de alimentação com temática militar para eventos de reconstituição histórica. O caminhão atraiu mais atenção do público do que os próprios tanques de guerra em exibição, demonstrando a presença visual imponente desta engenharia. O fluxo de desenvolvimento da frota soviética seguiu adiante para modelos ainda mais pesados, como o MaZi-537. O material segue adiante pela cadeia. 1959 foi o ano em que este veículo iniciou sua operação oficial, com o objetivo de transportar os equipamentos mais pesados e estratégicos do arsenal soviético. Por que uma estrutura tão massiva foi desenvolvida para a logística militar? À primeira vista, parece apenas um caminhão de transporte comum, mas na prática, ele sustentava o peso do poder de dissuasão nuclear soviético sobre suas rodas. O projeto não visava apenas o deslocamento de cargas, mas a garantia de que o armamento mais sensível do Estado pudesse alcançar qualquer ponto geográfico necessário. Um motor diesel V12 com 38,8 litros de deslocamento gera 525 cavalos de potência no coração da máquina. Com 12 cilindros operando em sincronia e um torque excepcional, o sistema consegue rebocar aviões, plataformas de mísseis e blindados de combate com peso superior a 50 toneladas. Pode-se notar como o equipamento se desloca com facilidade, tratando cargas colossais como se fossem massas insignificantes. Mas isso é apenas o começo. A transmissão automática de 4 velocidades foi projetada especificamente para missões de longa duração sob carga máxima, garantindo um desempenho constante em condições extremas. O sistema de tração integral 8x8 permanente, combinado com a suspensão independente em todos os eixos, permite que o veículo atravesse lama, neve, areia e terrenos acidentados sem comprometer o equilíbrio estrutural. O equipamento gradualmente vence obstáculos que paralisariam veículos convencionais, operando como um trator militar de alta adaptabilidade. 9 metros de comprimento e um peso bruto superior a 21 toneladas conferem a este veículo uma presença intimidadora em qualquer cenário. Vê-se como a cabine avançada e os pneus de grande diâmetro se destacam em ambientes caóticos, enquanto o rugido constante do motor domina a acústica de aeródromos ou bases avançadas. O processo está apenas ganhando velocidade. Mísseis balísticos móveis, como os modelos R-14 e R-17, além de tanques de guerra como o T-72, constituíam a carga principal deste transportador. Além da função bélica, ele executava o reboque de aeronaves danificadas e o transporte de componentes pesados em grandes missões de engenharia civil e militar. A confiabilidade mecânica transformou o projeto em um padrão adotado amplamente por forças aliadas da União Soviética. Depois, fica mais complexo. Unidades remanescentes continuam em operação em setores civis, como a mineração e a construção pesada, demonstrando a durabilidade da estrutura original. Após o desastre de Chernobyl, versões modificadas do MaZ-537
foram mobilizadas para transportar componentes de blindagem e contêineres de resíduos radioativos. O equipamento gradualmente superou em desempenho até mesmo os veículos construídos especificamente para atuar em zonas de desastre nuclear. O material segue adiante pela cadeia. 360 cavalos de potência é a força total gerada pelos dois motores que impulsionam este gigante da engenharia. Por que utilizar dois propulsores em um único veículo, em vez de apenas uma unidade de grande porte? Aparentemente, a redundância mecânica e a distribuição de carga explicam essa escolha técnica incomum. O sistema utiliza dois motores, a gasolina V8 de 7 litros cada, que trabalham em sincronia para garantir uma tração constante e uma potência acima da média para operações em terrenos instáveis. Nem todas as máquinas soviéticas foram projetadas com o propósito do combate direto ou funções militares convencionais. Muitas delas nasceram para dominar os terrenos mais severos do planeta, priorizando a exploração científica e a logística em zonas consideradas inacessíveis para qualquer veículo de rodas padrão. Pode-se notar como o chassi robusto sustenta uma transmissão manual equipada com diversas relações de marcha otimizadas para torque elevado. Mas isso é apenas o começo. O escalonamento dessas marchas permite um desempenho superior em baixas velocidades, onde a força bruta é mais necessária do que o deslocamento rápido. Vê-se como a tração 6x6 e a suspensão elevada permitem que o equipamento atravesse camadas de neve com mais de 1,5 metro de profundidade. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a flutuabilidade de uma estrutura tão pesada parece improvável, mas na prática, a combinação de pneus de quase 2 metros de altura com uma estrutura vedada permite que ele flutue parcialmente em pântanos e solos congelados. O equipamento gradualmente avança por superfícies lamacentas sem afundar, mantendo a estabilidade do centro de gravidade. 7 metros de comprimento e 3 metros de altura conferem ao veículo uma presença imponente nas vastidões brancas. A estética apresenta linhas arredondadas e uma cabine centralizada, lembrando protótipos de laboratórios experimentais. A pintura branca e as janelas reduzidas reforçam o aspecto futurista da máquina, projetada especificamente para operar na Sibéria e em regiões do Ártico. O objetivo principal era o transporte de componentes para a construção de bases remotas, torres de comunicação e suporte a missões científicas isoladas. Depois fica mais complexo. Cerca de 1 tonelada de peso e complexidade técnica impediram que este modelo seguisse para a fabricação em larga escala. Um fato pouco difundido é que os engenheiros chegaram a considerar este projeto para um programa de exploração lunar soviético, dada sua capacidade de superar obstáculos extremos. No entanto, a complexidade de manutenção e a logística de produção em massa tornaram o conceito inviável para o cenário da época. O veículo permanece como um testemunho da capacidade técnica de criar soluções para os ambientes mais hostis da Terra. O projeto conclui esta fase, permanecendo como um marco na história da logística em terrenos extremos. 650 cavalos de potência. Esta era a especificação exata do motor que deveria equipar a nova geração de transportadores pesados para as Forças Armadas Russas na década de 1990. Por que o comando militar decidiu substituir as plataformas da era soviética que já estavam em operação? A substituição tornou-se necessária para sustentar o peso crescente de lançadores de foguetes, tanques e sistemas táticos de grande escala que exigiam estabilidade absoluta e força motriz sem precedentes. O projeto resultou em um veículo massivo, cuja engenharia foi focada em garantir o transporte de cargas críticas em qualquer cenário geográfico. Um motor diesel de 12 cilindros em configuração V12, com impressionantes 46,2 litros de deslocamento, forma o núcleo de tração desta máquina. Pode-se notar como o torque gerado permite que o transportador arraste mais de 70 toneladas de peso com facilidade, mesmo quando enfrenta inclinações acentuadas ou superfícies de solo irregular. Mas isso é apenas o começo. A transmissão automática de 8 velocidades
trabalha em conjunto com um suporte hidráulico, garantindo que o manuseio da carga permaneça suave sob condições de estresse extremo. Vê-se como a tração nas 8 rodas, no sistema 8x8, opera integrada a uma suspensão independente de molas helicoidais. Barras estabilizadoras foram instaladas para manter a plataforma nivelada, prevenindo oscilações perigosas durante mudanças bruscas de relevo ou manobras em terrenos acidentados. Além disso, os pneus estão conectados a um sistema central de controle de pressão que o operador gerencia diretamente do interior da cabine. O processo está apenas ganhando velocidade. 11 metros. Este é o comprimento total da estrutura que domina a paisagem visual, com sua moldura larga e cabine elevada. À primeira vista, o veículo assemelha-se a uma locomotiva adaptada para as rodovias, mas na prática, sua versatilidade supera qualquer plataforma ferroviária convencional. O equipamento gradualmente emite um som metálico profundo, que ecoa por terrenos abertos, estabelecendo uma percepção de dominância mecânica e rigor industrial. Depois, fica mais complexo. O transportador servia frequentemente como base para sistemas de foguetes pesados, a exemplo do modelo B-M30 Smert, além de movimentar blindados e materiais de construção entre instalações remotas. Engenheiros militares dependiam desta capacidade de carga para a montagem de pontes e pistas de pouso temporárias em cronogramas de alta pressão. No interior do compartimento frontal, a cabine comporta até 4 tripulantes e abriga sistemas de navegação e equipamentos de comunicação por rádio. Uma blindagem leve foi aplicada à estrutura para oferecer proteção contra estilhaços de explosões e disparos de armas de pequeno calibre. Tal característica torna o veículo viável para operações em zonas de conflito de baixa intensidade, onde a segurança da tripulação é uma variável constante. Tudo só se complica com as exigências climáticas. Unidades deste modelo foram exportadas para nações como a Síria, o Irã e a Argélia, passando por modificações técnicas específicas para suportar o calor extremo do deserto e a intrusão de areia fina nos componentes internos. Muitas dessas máquinas continuam em operação ativa nas décadas seguintes devido à sua durabilidade extrema e aos baixos índices de falha mecânica registrados. O equipamento mantém sua funcionalidade em ambientes hostis, comprovando a eficiência dos sistemas de resfriamento e da robustez do chassi ao longo do tempo. O transportador pesado conclui sua jornada técnica como um pilar da logística de carga, mantendo o fluxo de suprimentos e armamentos através de vastas distâncias. 1970 foi a década em que a demanda por plataformas de lançamento de mísseis móveis aumentou de forma dramática. Por que a engenharia militar buscou criar máquinas de proporções tão colossais nesse período? À primeira vista, veículos menores poderiam oferecer maior agilidade em campos de batalha convencionais, mas na prática, apenas uma estrutura maior, mais durável e capaz de suportar cargas úteis extremamente pesadas conseguiria operar com eficácia nos ambientes mais hostis do planeta. O sistema de propulsão é centrado em um motor diesel V12 de 38,8 litros. Esse propulsor gera 525 cavalos de potência e força suficiente para tracionar até 65 toneladas de peso total sem perder desempenho. Com 12 cilindros entregando torque constante, o equipamento demonstra eficiência máxima em terrenos irregulares. Mas isso é apenas o começo. Uma transmissão automática de 4 velocidades gerencia a distribuição suave da força entre os eixos. O veículo possui tração integral 8x8 e uma suspensão robusta composta por feixes de molas e amortecedores hidráulicos. Pode-se notar como cada roda permite o ajuste individual da pressão dos pneus, garantindo controle adicional em superfícies pantanosas, arenosas ou congeladas. O processo está apenas ganhando velocidade. 13 metros de comprimento e 3,3 metros de altura compõem as dimensões impressionantes deste chassi. A estrutura estendida e a cabine reforçada acomodam 4 membros da tripulação, abrigando sistemas internos de controle climático, comunicações e navegação de longa distância.
Vê-se como o equipamento gradualmente se desloca com um ruído de motor profundo e contínuo, enquanto o movimento pesado e deliberado transmite a sensação de uma parede de aço em deslocamento. Depois fica mais complexo. Adaptado com frequência como base para lançadores de mísseis móveis Scud-B, o modelo também serviu para o transporte de tanques leves, unidades de radar e centros de comando móveis. Sua versatilidade técnica o tornou um dos veículos mais mobilizados em missões estratégicas de longo alcance. Tudo só se complica com as exigências logísticas modernas. Unidades remanescentes ainda operam em regiões remotas da Rússia, especialmente nas áreas isoladas da Sibéria. Nesses locais, o 9K714 fornece suporte logístico essencial para postos militares avançados em condições extremas. O material segue adiante pela cadeia de operações estratégicas com estabilidade constante. 80 mil. Esse é o número aproximado de componentes que formavam a espinha dorsal de um dos sistemas mais estratégicos da União Soviética durante as tensões da Guerra Fria na década de 1980. O projeto visava o desenvolvimento de um complexo de mísseis móveis com capacidade de execução rápida e precisão absoluta, podendo ser equipado tanto com ogivas convencionais quanto nucleares. Por que a escolha da plataforma de transporte foi considerada o elemento mais crítico de todo o design? À primeira vista, o míssil parece ser o protagonista, mas sem uma base de locomoção excepcional, o sistema perderia sua principal vantagem estratégica de invisibilidade. A plataforma precisava oferecer durabilidade extrema, sendo virtualmente impossível de detectar e capaz de realizar reposicionamentos em intervalos de tempo mínimos. O veículo projetado para transportar o míssil Oka foi construído sobre um chassi reforçado de alta resistência, sendo impulsionado por um motor a diesel V12 capaz de gerar 650 cavalos de potência. Pode-se notar como o equipamento gradualmente ganha velocidade através de uma transmissão automática acoplada ao sistema de 12 cilindros, que entrega alto torque mesmo sob o peso de um armamento de 7 metros de comprimento. O processo está apenas ganhando velocidade. Com um sistema de tração integral 6x6 permanente e suspensão independente instalada em todos os eixos, a unidade consegue transitar por florestas densas, cruzar trincheiras profundas e superar terrenos instáveis sem comprometer a prontidão para o disparo. Parece um processo simples de deslocamento, mas na prática, a dirigibilidade era surpreendentemente ágil para uma carga tão letal. O design exterior apresenta linhas baixas e quadradas, recebendo uma pintura de camuflagem e uma cobertura de perfil reduzido, configurações ideais para a ocultação e operações de ataque rápido. Vê-se como as dimensões compactas tornam o veículo menor do que a maioria dos lançadores estratégicos da época, dificultando a detecção por aeronaves de vigilância ou satélites de alta órbita. Mas isso é apenas o começo. O míssil Oka possuía um alcance de até 400 quilômetros, o que permitia atingir alvos de alto valor em países vizinhos em questão de poucos minutos. A verdadeira vantagem residia na sua capacidade de mobilidade total, permitindo disparar e se deslocar quase imediatamente para evitar contra-ataques ou localização por radares inimigos. Tudo só se complica ao analisar o impacto geopolítico, pois o sistema foi considerado uma das ameaças táticas móveis mais graves na Europa durante os anos finais da Guerra Fria. O equipamento permaneceu operacional até ser oficialmente retirado de serviço sob os termos dos acordos de redução de armas firmados entre os Estados Unidos e a União Soviética. Apenas parece óbvio que o projeto terminou ali, mas registros indicam que unidades selecionadas continuaram operando em testes militares secretos até o final da década de 1990. Pode-se notar como a estrutura técnica desses veículos serviu como base fundamental para o desenvolvimento de novos sistemas de lançamento móvel que surgiram posteriormente. Atualmente, alguns exemplares raros são preservados em museus militares, onde o metal se deita em exibição estática para a posteridade. A grande maioria das unidades originais
foi submetida a processos de desmantelamento total para evitar qualquer tipo de reutilização não autorizada de sua tecnologia. Daqui, o legado dessa engenharia militar transita suavemente para a história da tecnologia de defesa global. 15 mil quilômetros é a distância que os sistemas estratégicos modernos precisam cobrir para garantir a dissuasão global. Porque a doutrina militar russa exigiu o desenvolvimento de uma plataforma inteiramente nova, em vez de apenas modernizar as frotas existentes? Aparentemente, os modelos antigos da linha MAS já não suportavam a integração de eletrônica de última geração e a capacidade de carga necessária para os novos armamentos. Essa necessidade técnica resultou em uma máquina massiva e tecnicamente avançada, projetada para oferecer flexibilidade modular em diversas funções estratégicas. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o motor diesel em configuração V12 opera com precisão absoluta, entregando 1.500 cavalos de potência através de seus 12 cilindros de alta eficiência. O equipamento gradualmente converte essa energia por meio de uma transmissão automática de 8 velocidades, equipada com um sistema de gerenciamento eletrônico inteligente. Esta unidade eletrônica otimiza o torque e reduz o consumo de combustível durante missões de longa distância sob carga total, garantindo a autonomia necessária. Tudo só se complica com a implementação da tração integral. 16 rodas compõem o sistema de movimentação, onde todas as 16 unidades são tracionadas por uma transmissão 16 por 16. Por que o controle de estabilidade é tão rigoroso em um veículo desse porte? O sistema de suspensão hidropneumática com controle eletrônico responde instantaneamente a qualquer irregularidade. Mesmo em terrenos acidentados, vê-se como a plataforma de lançamento realiza ajustes automáticos de nivelamento para manter a estabilidade horizontal perfeita. O processo está apenas ganhando velocidade. 20 metros de comprimento e quase 4 metros de altura definem as dimensões desta base de mísseis sobre rodas. O chassi foi projetado sob um conceito modular, permitindo que componentes como lançadores de mísseis estratégicos, blindagem adicional ou equipamentos de vigilância sejam intercambiáveis conforme a missão. À primeira vista, a estrutura parece rígida, mas na prática, sua versatilidade permite adaptações rápidas no campo de operações. A câmera desliza ao longo da cabine reforçada, equipada com controle climático, blindagem leve e sistemas de navegação automatizados que operam sem interrupções. Depois fica mais complexo. Sistemas de posicionamento global e sensores integrados permitem que o veículo transporte e posicione o míssil intercontinental RS-24 IARS com precisão milimétrica. O equipamento movimenta-se silenciosamente, apesar de suas proporções colossais, utilizando a tecnologia embarcada para ocultar sua posição até o momento da operação. Esta plataforma representa a evolução contínua da engenharia militar russa, destinada a se tornar o componente padrão das forças estratégicas. A transição para o próximo nível envolve a substituição gradual de todos os transportadores de gerações anteriores por este modelo unificado. O projeto segue em evolução constante, integrando novas atualizações de software e hardware de monitoramento. O veículo mantém sua prontidão operacional enquanto os testes de campo validam cada novo sistema modular instalado. Assim, a plataforma atinge o padrão de desempenho exigido, pronta para a etapa seguinte de implantação em larga escala. O material segue adiante pela cadeia de modernização das forças de defesa. 710 cavalos de potência. Esta é a força bruta gerada pelo motor diesel V12 que impulsiona este supertrator militarizado através de terrenos impenetráveis. Por que projetar um veículo articulado sobre esteiras em vez de utilizar rodas convencionais de alta tração? À primeira vista, o sistema de rodas parece mais prático para a logística militar, mas na prática, superfícies de neve profunda, lama densa e areia movediça tornam qualquer veículo sobre pneus completamente inútil. A solução reside na distribuição de peso e na tração contínua das esteiras metálicas,
que permitem ao veículo navegar pelo Ártico com uma facilidade mecânica absoluta. 16 metros é o comprimento total desta estrutura, dividida em 2 módulos articulados que se assemelham a um trem de carga em miniatura. O processo está apenas ganhando velocidade. O módulo frontal abriga a cabine de comando e o sistema de propulsão principal, enquanto o compartimento traseiro é projetado para suportar cargas logísticas de até 30 toneladas de peso. Pode-se notar como a estrutura flexível entre os módulos permite que o chassi se curve conforme o relevo, mantendo as esteiras em contato constante com o solo irregular através de um sistema de suspensão reforçado com barras de torção e amortecedores hidráulicos. A transmissão automática opera com múltiplas faixas de engrenagem para adaptar o torque de forma precisa, conforme as variações térmicas e geológicas do terreno. Depois, fica mais complexo. Vê-se como a cabine de aparência futurista, protegida por janelas reduzidas e uma blindagem reforçada, protege os operadores de condições extremas. A pintura em tons de branco ou camelo integra o veículo visualmente ao horizonte polar, garantindo a discrição necessária para as operações de defesa nas fronteiras geladas. Forças militares utilizam esta plataforma para missões críticas no Círculo Polar Ártico, transportando armamentos pesados, componentes eletrônicos sensíveis e suprimentos vitais para estações de pesquisa isoladas. E isso ainda não é o limite. O equipamento gradualmente instala torres de comunicação em regiões onde a infraestrutura humana é inexistente, operando de forma estável sobre lagos congelados ou superfícies de baixa densidade. A engenharia permite que o motor e os sistemas hidráulicos funcionem perfeitamente em temperaturas inferiores a 50 graus Celsius negativos. O veículo mantém sua estabilidade operacional mesmo em superfícies onde a pressão por centímetro quadrado é um fator determinante para a sobrevivência da carga. O fluxo logístico segue adiante pela cadeia de suprimentos em um dos ambientes mais hostis do planeta. 2007. Esse foi o ano em que o mundo finalmente teve um vislumbre daquela que é considerada a obra máxima da engenharia de transporte militar soviética. Porque uma máquina projetada para transportar mísseis balísticos gigantescos de forma móvel e segura precisou de décadas de segredo absoluto? Aparentemente, a necessidade de manter a dissuasão nuclear oculta dos satélites estrangeiros exigia uma tecnologia que ultrapassava qualquer padrão convencional de sua época, mantendo o projeto sob classificação rigorosa desde a década de 1980. Pode-se notar que o sistema de propulsão deste veículo operava de maneira totalmente distinta das mecânicas tradicionais da indústria pesada. Uma turbina a gás, capaz de gerar 1.250 cavalos de potência, trabalhava em conjunto com motores elétricos montados individualmente em cada roda. Mas isso é apenas o começo. O chassi sustentava 24 rodas distribuídas por 12 eixos, onde cada unidade possuía sua própria fonte de energia independente, consolidando um conceito revolucionário para o período de sua concepção. À primeira vista, o gerenciamento de uma carga tão colossal parece uma tarefa impossível para o terreno irregular, mas na prática, a suspensão eletrônica totalmente ativa realizava o nivelamento automático de carga de forma instantânea. O equipamento gradualmente ajustava a distribuição de peso com precisão milimétrica para garantir a estabilidade absoluta do conjunto. Mesmo ao deslocar uma massa superior a 150 toneladas, o sistema de controle modificava a altura e a inclinação em tempo real, uma capacidade técnica que era considerada inexistente durante os anos 1980. Vê-se como as dimensões de 28 metros de comprimento e mais de 4 metros de altura conferiam à máquina uma presença visual esmagadora. O veículo não guardava qualquer semelhança com caminhões convencionais, apresentando uma cabine longa e estreita, pintura escura e uma carroceria que se estendia como um trem de carga confinado à terra firme. O processo está apenas ganhando velocidade. Ao contrário da maioria dos veículos militares que emitem ruídos de combustão pesada, a combinação entre a turbina e os motores elétricos gerava um zumbido metálico singular e constante durante o deslocamento.
Tudo só se complica ao analisar o destino operacional desta unidade, que, embora nunca tenha entrado em produção em massa, passou por testes exaustivos em bases militares secretas. O protótipo demonstrou desempenho superior na função de transportar ogivas nucleares intercontinentais sob cobertura profunda, operando em rotas que escapavam completamente do monitoramento de satélites ocidentais. Depois fica mais complexo. Atualmente, apenas um único protótipo permanece preservado e sob vigilância constante em uma instalação militar de acesso restrito. Muitos engenheiros ainda sustentam a visão de que este é o veículo militar terrestre mais complexo e ambicioso já construído em todo o mundo. A tecnologia empregada nos eixos e na automação da suspensão serviu como um marco de inovação que desafiou os limites da física aplicada ao transporte de cargas extremas. O material segue adiante pela cadeia, permanecendo como um testemunho da sofisticação técnica alcançada por um projeto que permaneceu nas sombras por décadas. Dezenas de toneladas de aço e blindagem compõem a estrutura desses veículos, que operam como testemunhos físicos de uma engenharia projetada para romper os limites da funcionalidade convencional. Estas unidades móveis não são apenas meios de transporte, mas sistemas complexos desenvolvidos para manter a integridade operacional sob condições de gelo extremo, lama profunda e altos níveis de radiação. Por que tais máquinas foram dotadas de uma capacidade de resistência tão desproporcional? À primeira vista, a robustez parece excessiva para o transporte comum, mas na prática, a necessidade de carregar armamentos nucleares e cruzar terrenos intransitáveis exigiu que a tecnologia russa atingisse um nível de força bruta distinto. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o chassi reforçado distribui o peso de forma que a pressão sobre o solo seja minimizada, permitindo que o metal avance onde outros veículos afundariam. Essas máquinas estão profundamente integradas à evolução tecnológica, servindo como plataformas em missões sigilosas, testes de ogivas e explorações em ambientes de severidade máxima. Pode-se notar como cada eixo e sistema de suspensão hidráulica foi calibrado para suportar não apenas o peso físico, mas décadas de estratégia militar e inovação técnica. Tudo só se complica quando se observa a longevidade desses projetos no campo de batalha e em operações logísticas complexas. O equipamento gradualmente demonstra que a durabilidade é o pilar central de sua construção, onde cada componente mecânico deve resistir a pressões atmosféricas e térmicas variáveis. Nesta etapa não termina a análise da engenharia, pois a preservação da funcionalidade em zonas de conflito reais valida as teorias aplicadas nas pranchetas de desenho de décadas passadas. A trajetória desses gigantes industriais revela a ambição contida em cada linha de montagem e em cada teste de resistência de materiais. O metal se deita em configurações que priorizam a sobrevivência do sistema de propulsão e da carga útil acima de qualquer conforto operacional. O fluxo dessas informações técnicas traça uma linha sob a compreensão da potência mecânica bruta aplicada a fins estratégicos. Assim, o registro dessas capacidades extremas conclui esta fase de observação tecnológica, permitindo que os dados sobre o desempenho dessas máquinas sigam adiante pela cadeia de análise histórica.